Iniciei uma pesquisa acerca da originalidade da aparência de Jesus Cristo. Dentro desta pesquisa, descobri a imagem proveniente de Sai Baba. A referência utilizada foi uma foto. Esta imagem é uma pintura mediúnica de Sai Baba. Utilizei esta imagem deste time-lapse para... Utilizei esta imagem como referência e criei esta versão releitura. Esta imagem é muito conhecida e famosa, tornando fácil a sua busca na internet. Vamos falar um pouco de Sai Baba. Sai Baba Ijiri Satya Sai Baba, nome de nascimento Satyanarayana Raju, nasceu em uma pequena aldeia localizada no sul da Índia, aproximadamente 170 km ao norte de Bangalore. Era um guru, líder espiritual, místico, filântropo e educador, considerado por muitos como um avatar. Sua imagem foi muito divulgada entre devotos, que foi utilizada e reproduzida em larga escala devido à boa sorte, iluminação, força e fé que esta imagem gerava. Releitura de pintura mediúnica realizada por Satya Sai Baba. Esta obra se chama, coloquei o nome por esse texto que eu acabei de falar, realizada com a técnica de óleo sobre tela, tamanho 40 por 40 centímetros, 2022. Segundo minhas pesquisas, a imagem que utilizei pode ser tanto uma pintura mediúnica quanto uma imagem materializada por Sai Baba. E foi uma pintura realizada em pouco tempo, em algumas horas, uma tarde, sem interrupções. De acordo com a organização Satya Sai Baba e a literatura que há sobre a imagem de Jesus Cristo, ela possui uma origem em comum. Sabe-se que um casal inglês do Reino Unido foi até Uttar Pradesh para uma entrevista com Sai Baba. O marido tinha muita fé no líder indiano, enquanto a esposa era uma cristã devota. Durante o encontro, o marido carregava uma câmera fotográfica automática que começou a disparar sozinha, sem que ninguém apertasse o botão. Ao retornarem para a Inglaterra, revelaram o filme fotográfico. O casal não encontrou fotos do ambiente ou de Sai Baba, mas sim o rosto de Jesus Cristo que aparece nas fotos acima. Posteriormente, uma viagem à Índia, Sai Baba confirma a este casal que a imagem era a representação real e fiel de Jesus, de como ele parecia fisicamente ao ter 28 anos de idade. Sabe-se que esta imagem é referente a um Jesus Cristo que tinha em torno de 28 a 29 anos de idade. Esta imagem é referente à época em que Jesus Cristo estaria aproximadamente na Índia e que estaria a caminhar, a ir em direção a Jerusalém, a retornar a Jerusalém. Ele estaria prestes a iniciar o ministério público de 3 anos, que culminaria na sua crucificação. Para os seguidores, essa fala valida a teoria de que Jesus passou a juventude viajando pelo Oriente, provavelmente e especialmente pelo Tibete e pela Índia, estudando os textos védicos. Esta imagem, segundo os estudiosos e cientistas, também ela é semelhante à imagem que comprova a forma física de Jesus. Esta imagem também é muito semelhante ao Santo Sudário de Turim, que ficou muito famoso por ser supostamente um tecido que teria ficado envolto do corpo de Cristo. Dizem que as proporções ósseas, o espaçamento dos olhos e o formato do nariz mostram um alinhamento quase perfeito com o que se sabe da aparência de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco agora sobre a composição da obra. Eu realizei esta pintura
pensando em criar um Jesus Cristo iluminado ou luminoso, como se fosse uma versão iluminada de Jesus Cristo, como se ele estivesse emanando luz, né? Ele não estivesse iluminado pela luz, mas sim emanando uma luz de dentro de si. Então, eu acabo colocando uma certa luz, uns amarelos e brancos em sua protuberância. Acabo utilizando mais cor e de amarelo e branco, criando um Jesus Cristo luminoso, semelhante à luz que é representada aqui no mundo. Nós representamos a luz emanada pelo Sol como uma luz amarelada. Então eu acabei utilizando essa luz solar, né, representando um Jesus Cristo que emana uma luz solar de dentro de si, né? Nós temos essa iluminação percorrendo as laterais do seu cabelo, emanando de trás de si, e, claro, ele também, em toda a sua aparência, eu utilizo os brancos, os amarelos, os laranjas, né, e vermelhos para representar ele, o Jesus Cristo. Então, são cores, claro, muito utilizadas, comumente utilizadas para a representação de seja de paisagens, objetos ou situações em que envolvem a representação luminosa. Também há a história de que, embora essa imagem de Jesus Cristo tenha se materializado de uma câmera fotográfica, de um filme fotográfico de um casal, investigações e críticos apontam que este rosto é idêntico a uma famosa pintura clássica de formato vertical. Chama-se Cristo Ressuscitado, ou Cristo Ressuscitado, ou Cristo Ressuscitado. Essa obra foi criada no século XX pelo artista e ilustrador britânico Carole Bruce. Para os devotos, o milagre consistiu no fato de a câmara registrar uma pintura artística ocidental exata e detalhada dentro de um quarto vazio na Índia, servindo como um sinal direto de Sai Baba para confortar a fé cristã da esposa do visitante. Algumas informações posteriores que Satya Sai Baba fornece a seus seguidores, detalhando até mesmo traços físicos de Jesus Cristo. Ele confirma que Jesus tinha uma tonalidade castanho escura profunda. Seus olhos tinham uma tonalidade de castanho escura, transmitindo compaixão. Ele possuía cabelo longo, castanho e partido ao meio, junto a uma túnica, que é uma vestimenta, rústica de tom claro, que correspondiam perfeitamente às vestes usadas pelos essênios e viajantes que cruzavam as rotas comerciais entre o Oriente Médio e a Índia naquela época. Para Sai Baba, a imagem de Jesus Cristo era um aspecto secundário, importante eram as mensagens, as histórias e o que Jesus nos ensinou na sua passagem pelo planeta Terra. O guru Satya Sai Baba enfatizava que figuras sagradas como Jesus, Krishna e o próprio Sai Baba compartilham o mesmo princípio divino, ou seja, a unicidade. Esta imagem de Jesus também foi amplamente distribuída na Páscoa, para comemorar tanto a Páscoa e o Natal. Sabe-se que essa situação citada em que a imagem surge na câmera fotográfica, que para alguns é considerado um milagre operado por Sai Baba, essa situação não teve interferência humana. A imagem foi gerada quimicamente no filme da câmera fotográfica,
sendo considerado um sinal personalizado direto à esposa do viajante inglês, que era uma cristã convicta e relutante em aceitar o guru indiano. Sabe-se que esse milagre da geração dessa imagem de Jesus Cristo por Sai Baba, ela aconteceu duas vezes. Dizem que há duas imagens referentes à aparência de Jesus Cristo. Uma seria representando o Jesus em torno dos seus 28 a 29 anos de idade, e há uma segunda imagem referente a uma outra idade, um outro momento da vida de Jesus Cristo. A primeira foto seria Jesus Cristo histórico e humano, o Jesus do período que caminhou pela Índia, e a segunda versão seria um Jesus Cristo idêntico à imagem do Santo Sudário de Turim. Sai Baba teria afirmado que a segunda imagem corresponderia à imagem ao rosto de Jesus logo após o momento de sua ressurreição.